E as últimas horas, como você pôde perceber, vai e volta um cessar-fogo que se estabelece ou não. O presidente Donald Trump anuncia que está em vigor e os envolvidos acabam trocando ataques. E é justamente para a gente entender quais são os próximos passos e o que esperar sobre esse conflito que impacta o globo inteiro. Quem vai chegar aqui no Hora News para conversar comigo é Denilde Roushacker, professora de Relações Internacionais da ISPM. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professora. Português, claro, palavra bem objetiva, uma pergunta para você. Israel e Irã vão conseguir um cessar-fogo de verdade? Bom dia. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui com vocês. Essa resposta é difícil, porque as mudanças estão sendo tão constantes e tão rápidas que fica difícil a gente fazer alguma previsão de longo prazo. Ontem era um quadro, aí hoje de manhã já, logo pela manhã a gente tinha outro e agora a gente tem um outro totalmente diferente. A gente pode dizer, Estados Unidos estão pressionando os dois países a chegarem a um cessar-fogo e conseguirem, de fato, se não um acordo de paz, algo que seja, pelo menos, de um cessar-fogo mais duradouro para dar espaço para a negociação. Então, agora o papel, de fato, americano em pressionar o Israel e pressionar o Irã é fundamental para que a gente consiga sair do conflito e ter o espaço da negociação. E, Denilde, a impressão que dá ali que está realmente um barril de pólvora só esperando uma faísca ali, porque a tensão na região só aumentou depois do ataque americano. O ataque americano foi uma inflexão, né? Havia essa percepção de que quando os Estados Unidos entrassem no acordo, no conflito, isso geraria uma mudança, e teria aí um papel de fato que pudesse gerar uma outra posição no conflito e até escalar o conflito. A resposta iraniana ao ataque dos Estados Unidos foi uma resposta pontual, quase como para dizer temos capacidade de exercer também a força, mas não o suficiente para conseguir gerar uma ampliação do conflito. Mas agora o passo seguinte, o que se espera é que de fato os Estados Unidos consiga reverter esse quadro e usar a sua capacidade de pressão e não só no discurso, mas também as ameaças ao Irã e agora uma mudança também de posição ao Israel, de forçá-los a irem para uma negociação. Denilde, eu fiquei com a impressão, e eu também vi outros especialistas comentando, que logo depois, teve o ataque americano, aí veio um ataque do Irã contra o Catar. Só que me chamou a atenção ali porque era uma base que já não tinha ninguém e o próprio Irã avisou os Estados Unidos. A impressão que eu fiquei é que foi algo meio que coordenado para ser algo mais interno para o Irã, um discurso interno para os ayatolás falarem, olha, nós estamos revidando, aquela coisa mais interna. Parece que é algo coordenado nesse sentido, caminhando para um cessar-fogo mesmo, afinal, os ayatolás querem manter, o poder. Aqui tem uma análise, Pedro, do risco, para os ayatolás. Um dos objetivos e o que o Trump, inclusive, vinha ameaçando, Israel vinha ameaçando, é a mudança do regime. Então, a lógica para os ayatolás o que eu posso fazer para demonstrar que ainda tenho força, domino do ponto de vista militar, continuo tendo capacidade e, ao mesmo tempo, respondo internamente a um desejo de vingança de alguns dos grupos após o ataque americano. Então, aqui é um equilíbrio para manter a sua posição interna, mas também para demonstrar que ainda tem força e capacidade de exercer algum tipo de prejuízo para os Estados Unidos. Agora, a gente tem que lembrar
lembrar que o Irã fez isso em 2020, né? Ele deu todas as indicações após os ataques americanos de que ele também iria fazer uma ação mais cirúrgica, e ao informar os Estados Unidos, darem tempo dos americanos conseguirem retirar as pessoas das bases, o Catar também retirar as pessoas das bases militares, outras bases também estavam em prontidão. Então eu não diria que é ensaiada, eu diria que é uma estratégia para demonstrar: tenho força, consegui responder, mas eu não elevo o conflito a um patamar em que poderia infligir para o regime iraniano a sua queda. Então, aqui num cálculo muito feito a partir dos riscos também internamente para o próprio regime. Denilde, hoje começa, né, a reunião da OTAN em Haia. Justamente essa reunião pode influenciar esse conflito diretamente de alguma maneira? Pode sim. Acho que aqui há uma expectativa de que Estados Unidos, e a expectativa aumenta com a ida do Trump, né? O Trump, que não participa ou não está mais tão disposto a participar de acordos multilaterais, em participar deste movimento agora, exatamente para conseguir apoio dos outros países, conseguir apoio da OTAN, o que é difícil também. A gente tem tido aí muita dificuldade de estabelecer consenso, mas que fortalecer a posição de que é preciso se chegar a um acordo, ou pelo menos uma ação conjunta internacional. Qual que é o objetivo? É conseguir parar o programa nuclear iraniano, de fato o Irã concordar em assumir a sua posição de ter energia atômica, mas não para fins militares. Então, acho que esse é o ponto central da reunião. E como conseguir também estabelecer com que Israel e Irã ganhe aí uma capacidade ou um diálogo maior por uma construção de paz. Mas é imprescindível que se saia da reunião com um consenso sobre o fim do programa nuclear iraniano. E, Denilde, essa questão do fim do programa nuclear iraniano, você acha que os ayatolás estão dispostos a discutir de fato? Porque é uma das principais bandeiras, né, deles. Esse acho que é o grande ponto de capacidade, que vai depender dessa capacidade internacional de construir. Os ayatolás não vão deixar de ter o seu programa, mas eles podem ter algumas garantias de que não vão ser bombardeados, que não vai haver uma ruptura ou uma pressão ou ações para levar à queda do regime. Então também para o regime iraniano conseguir se manter pode ser neste momento tão importante quanto manter o programa. Pela capacidade, aí tudo vai depender também do quanto foi efetivo os bombardeios americanos para diminuir essa capacidade ou atrasar ainda mais a capacidade do programa iraniano. Então, acho que a gente tem muitas dúvidas quanto ao que, de fato, a gente tem hoje de situação, né? E como está o programa, qual é a capacidade do programa iraniano de se reerguer, e também qual é a capacidade do próprio regime conseguir colocar ou impor condições num momento de muita fragilidade. E, Denilde, o que a gente observa, né? Deu uma acalmada na tensão, uma leve acalmada na tensão na região, ou você acha que está continuando nessa escalada? Porque desde sexta, sábado, a gente ficou extremamente, ainda mais com os olhos voltados para a região, justamente depois do ataque americano, e se esperou que pudesse ter uma escalada. Como que você vê nesse momento? Deu uma leve esfriada, talvez? A gente está naquele momento da cautela, né? Não acho que tem uma esfriada. A forma como o Trump se posicionou hoje pela manhã foi claramente de que ele se surpreendeu
com as ações tanto de Israel quanto do Irã. Então, isso mostra que as tensões ainda estão muito elevadas. E aí se criou agora o momento da expectativa. Qualquer situação pode voltar a ter um conflito de novo e pode até escalar novamente. Então, acho que a gente está naquela fase do conflito em que todas as partes estão aguardando, mas preparadas para qualquer eventual mudança do cenário. Entendi. Deunide Roshalker, professora de Relações Internacionais da ESPM, eu agradeço muito a aula. Deu para a gente entender como está a atual situação, mas vou te falar, tá um pouco quase uma maratona, né? A gente acompanhar todas as atualizações, porque em 12 horas muita coisa mudou, impressionante, e agradeço você ter a disponibilidade para atender a gente. Muito obrigado, viu? Agradeço, bom dia.